Olha só, queridos, as crianças já desceram. Deixa eu passar para vocês. Nós estamos estudando sobre Jesus à luz da palavra, amém? E nós estamos já há alguns meses estudando sobre Jesus na Torá. Estudamos Jesus em cada livro da Bíblia, parcialmente alguns livros. Nós estamos dando uma modificada agora, nós estamos generalizando, juntando vários pedaços da Bíblia e mostrando Jesus no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? E hoje nós vamos estudar sobre a supremacia de Jesus. Nós estudamos domingo passado sobre o Jesus como anjo do Senhor e Jesus como o eterno, que Ele é o eterno, amém? E nós vamos estudar hoje, obrigado, lindão, prefiro aí. Nós vamos estudar hoje sobre Jesus, a supremacia de Jesus sobre três aspectos, amém? Três aspectos da supremacia de Jesus. A primeira, a supremacia de Jesus sobre os profetas. Depois vamos estudar sobre a supremacia de Jesus sobre os anjos. E depois a supremacia de Jesus sobre Moisés. Amém? Esses três aspectos hoje. E nós vamos agora entender uma coisa. Abram suas Bíblias. Esses três aspectos estão no livro de Hebreus. E por sinal, amanhã começa o seminário nosso estudando o livro de Hebreus, né? Aí eu quis dar essa introdução. Quem tiver interesse, em estudar no nosso seminário, é só chegar aqui na igreja às 8 da noite, dar seu nome. Você vai pagar R$15 por uma apostila e vai ter esse professor maravilhoso, lindo, incrível, como professor de vocês, amém? Gordinho, mas tudo bem, né? Já passei, já fui flor do campo. Então, todos acham a Bíblia agora, capítulo 1 de Hebreus, por favor. Amém? Hebreus 1, versículo 1. Supremacia de Jesus sobre os profetas. Está dizendo assim no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante o Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Primeiro ponto, nós vamos entender que Deus falava através dos profetas. Primeiro, Deus prometeu Jesus lá no livro de Gênesis 3,15, né? Jesus foi prometido à serpente, virá um que lhe esmagará a cabeça. Deus começa a realizar o seu plano, na verdade, através de Abraão. Mas nós vamos aprender uma lição muito séria com Abraão. Qual é a lição que nós vamos aprender? Que Abraão recebeu uma promessa. Diga comigo assim: promessa. Quando você receber, aprende a esperar. Amém? Abraão recebeu a promessa, ele creu contra a esperança. Ele foi pai da fé, amigo de Deus, mas ele deu ouvido a Sara, e Sara o levou à precipitação. Diga assim: precipitação, ansiedade, vigia. Amém? Quando o que Sara fez? Eu não consigo ter filho, Ele recebe a promessa com 75 anos, e aí passa-se 20 e tantos anos,
e a promessa não se cumpre, e aí Sara, olha, eu vou tirar esse fardo de mim, pega minha serva aí, vai ter um filho com ela. Diga assim, consequências. Quando você não sabe esperar, você deixa um rastro de destruição, porque você não sabe esperar o plano de Deus, você não sabe esperar o jeito de Deus fazer as coisas. Deus não é igual a mim, igual a você que vive ansioso, precipitado, querendo fazer, passar, meter os pés pelas mãos. E aí Sara gerou um filho chamado, através da serva dela, chamado Ismael. Da onde que saiu o Ramás? Hein? Diga assim, precipitação de Sara. Diga assim, terrorismo no mundo todo. Precipitação de Sara. Diga assim, toda a minha precipitação, toda a minha ansiedade me leva a algum tipo de destruição. Porque não é a tua vontade que faz a diferença, é a vontade de Deus na sua vida. Você está entendendo? Quando Deus faz a vontade dele na tua vida, tudo dá certo. Toda semeadura feita no centro da vontade de Deus dá certo. Mas toda semeadura feita no centro da tua vontade e dos teus projetos vão dar errado. Por isso, o que o Senhor diz lá no Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado. Quando você espera em Deus, tudo em Deus, a vontade de Deus. O que a vontade de Deus é? Boa, perfeita e agradável. Está entendendo? Aí olha só, falou de várias formas através dos profetas. Os profetas vinham, profetizavam. Muitos profetas profetizaram, mas não sabiam exatamente do que eles estavam falando e de quem eles estavam falando. Eles estavam falando de Jesus. Eles prometeram Jesus de diversas formas. Isaías disse que Jesus seria um filho que veio nascido do Senhor, e seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então você vai vendo que os profetas vão profetizando sobre ele, falam sobre ele, dizem a forma que ele vai morrer. Salmo 22 relata como Jesus morreria. E se você vai vendo na Bíblia, textos aqui e acolá, relatando detalhes microscópicos da vida de Jesus. Você vê profetas falando que ele andaria sobre as águas. Você vê profeta falando que ele saciaria a boca e os famintos, os necessitados. Jesus multiplica pães. Então você vai vendo textos e pequenos detalhes sobre a vida de Jesus. Mas deixa eu falar, eles falaram, mas Jesus veio cumprir todas as profecias. Ele é supremo, porque realiza com maestria, como um cirurgião. Ele faz a cirurgia perfeita. Ele vem cumprir cada promessa feita. Jesus vai e vive cada detalhe do que os profetas profetizaram. Desde o seu nascimento, a forma de vida, o que ele faria, qual seria o seu trabalho, a sua profissão, tudo que Jesus viveu, ele vem cumprir todas as profecias. Diga assim uma coisa, diga assim comigo, uma coisa é você profetizar. Diz assim, outra coisa é fazer cumprir. Ele fez cumprir, por isso ele é supremo. Ele é supremo porque ele cumpriu cada promessa, ele realizou cada promessa. Amém? Os homens, profetas falharam, os profetas erraram. Ele seria chamado filho de Davi.
Outra coisa, Deus deu a ele o título de filho de Davi. Quem foi Davi? Olhando o lado negativo, um prostituto e um assassino. Porque todo mundo adora falar de Davi. Davi era um prostituto, um assassino. Mas, diga-se mais, quando corrigido, se arrependia. Mesmo o rei colocava a cara no pó e pedia perdão e reconhecia seus próprios erros. Porque o segredo, queridos, de uma vida plena, o que Deus queria não era um rei perfeito, Deus queria um rei de coração quebrantado. Deus não está querendo um crente perfeito, Deus está querendo um crente obediente, de coração quebrantado e contrito, de um coração onde Jesus possa habitar. E quando você errar, Ele não quer que você não deixe de errar, porque Ele sabe que tu vai errar. Ele sabe que tu vai errar. Diga comigo assim: Jesus sabe. Diga para o teu irmão: Ele sabe. Diga para o teu irmão que está do teu lado: olha, eles sabem que você vai errar, mas Ele quer saber se você vai se quebrantar quando Ele disser para você: arrependa-te. Você está entendendo o segredo? Deus não está querendo crente perfeitinho, não. Deus está querendo crente de coração quebrantado, coração contrito. Deus está cansado de gente de coração duro, gente que não cede para Ele. Deus está procurando corações quebrantados. Davi declarou no Salmo 51: Senhor, o Senhor não resistirá um coração quebrantado e contrito. O Senhor não consegue resistir. Uma vez eu fiz uma prova, perguntaram na prova: me diz o que pode vencer o Senhor. Todo mundo: nada pode vencer. Eu falei: sim, pode. Tem algo que derrete Deus. É um coração quebrantado e contrito. Uma pessoa quebrantada, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que desce na presença do Senhor, uma pessoa que se curva diante de Deus. E esse Jesus, a qual nós estamos falando da sua supremacia, ainda que fosse perfeito, quando chegou no Getsemane, lá no Getsemane, ele estava lá, ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse o quê? Contudo, seja feita a tua vontade. Diga assim: a vontade de Deus para Jesus era tudo. Não havia contestação para Jesus. Jesus não contestava quando se dava de cara com a vontade de Deus. Amém? Versículo 2: nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu como herdeiro de tudo. Por que que ele é herdeiro de tudo? Porque a Bíblia diz que ele ama a justiça e abomina a iniquidade. A Bíblia diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Já ensinei na igreja, não existe unção se você não amar a justiça e odiar a iniquidade. Não existe unção se você não buscar o que é reto e justo aos olhos de Deus. Você vai dizer: pastor, mas eu sou imperfeito. O fato de você ser imperfeito não te dá o direito de ser mau caráter. Você não pode ser mau caráter. Ainda que você seja fraco, frágil, você tem que amar a justiça e odiar o que é iníquo. Amém? Constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Versículo 3, de Hebreus capítulo 1. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Isso é, ele está dizendo aqui que ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem Deus é. Quando se você pudesse transfigurar Deus, tipo assim, como que eu vou saber como Deus é?
Coloca Jesus aqui, revela o caráter dele. É assim que Deus é. Amém? Diga assim: Jesus, em cada palavra, cada atitude, cada gesto, ele expressou quem Deus é. Uma coisa foi profetizar, os profetas profetizaram, Jesus realizou toda a profecia. Ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o cumprimento de tudo que foi prometido, e ele fez tudo ao pé da letra. Amém? Quem acha legal os anjos? Eu acho barato. Quem gosta de anjo aí? Você não gosta de anjo não, irmão? Ó, tem um monte de anjo aqui vendo você, ó. Você não vai levantar a mão não? Ô anjo, olha, tem alguns anjos aí, senta-lhe a mão em quem não gosta. Querido, amar, você pode gostar dos anjos, você pode amar a teus irmãos anjos, que são nossos irmãos. Amém? O que você não pode é adorar nem venerar, porque você só adora o que não foi criado. Diga assim: adorar o que não é criado, o que é eterno. Você só adora o que é eterno. Em momento nenhum a Bíblia te dá um gancho para você amar e adorar o que foi criado. Por isso que não se adora Maria, por isso que não se adora José, os apóstolos, Pedro, Tiago, João no barquinho, nada disso. Por quê? Diga assim: porque todos foram criados. Mas aí você adora o quê? O que é eterno. Aquele que não foi criado, aquele que existe desde a eternidade. Esse pode ser adorado, porque esse é infalível. Amém? Uma vez o cara falou assim: pastor, mas o ferro não falha. Eu falei: faz uma espada, no meio do campo de batalha ela se quebra. Tudo é falível, tudo que foi criado pode falhar, mas o eterno é infalível. Amém? Ele, vamos ver agora aqui no capítulo 1 ainda, versículo 4, ele é superior aos anjos, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Tá, tudo bem, vamos lá, versículo 5, porque qual dos anjos Deus ordenou, fez, afirmou: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele está perguntando, tá? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Presta bem atenção, esse texto, ele é muito complexo, e eu vou tentar ser o mais simples e o mais objetivo do mundo para explicar esse texto, porque ele é muito complexo. Primeiro, Jesus, já ensinei isso no domingo passado, Jesus já existia, sempre existiu. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o eterno. Amém? Jesus é o eterno, não pode tirar isso da cabeça. Coloca isso aí, não bota Jesus separado do Pai. Ele próprio disse para Filipe: Filipe, eu e o Pai somos um. Quando pediram para Jesus: Jesus, nos revela o Pai, porque isso nos basta. Ele falou: se você me vê, filho, quem vê a mim vê o Pai. Jesus é o eterno, e nós temos que ter isso em mente. Agora está dizendo aqui, falando de nível de espiritualidade, lá no mundo espiritual. Qual dos anjos tu chamou e disse que colocou, instituiu e o chamou como filho? Ninguém, só ele. Vocês querem ver uma coisa? Algumas vezes que Jesus foi expulsar demônio,
que os demônios se manifestavam, né? O Gadareno e outros, chamavam, como é que chamavam Jesus? Tu és o santo. Em outros textos diz assim, tu és o filho de Deus. Quem reconhecia que Jesus era? Os demônios. Quem são demônios? Anjos caídos. Eles conheceram Ele lá. Eles conheceram Ele lá. Eu digo mais, eles conheceram Ele lá antes de queda, antes de tudo. Vocês entendem? Agora olha só que doideira. Ele era visto no céu como o eterno, todo-poderoso. E agora quando um anjo, quando um demônio vê ele, não pode. Ele é o eterno. Ele é o eterno. Você pode imaginar o choque para os demônios que estavam contemplando Jesus agora em carne e osso. Outra coisa, cuidado com doutrina por aí que diz que Jesus não veio em carne e osso. Jesus veio em carne e osso, sangue. Jesus adquiriu um corpo físico humano. Esse corpo físico humano teve morte humana física. O coração parou de bater, as células pararam, tudo morreu. Jesus hoje tem um corpo físico eternamente para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? E esse corpo está glorificado. E esse Jesus está sentado no trono. Quer ver uma coisa? Muita gente fala da destra de Deus. Ele é a destra de Deus. Na verdade, no céu, quantos tronos tem no céu, vocês sabem? Eu já vi uns filmes aí brasileiros mostrando 3 tronos no céu. Mostra um velhinho de barba branca, quase morrendo, um Jesus no meio e uma mulher do lado, que eles chamam de Maria, que para mim Maria é muito mais do que aquilo tudo ali, né? Quantos tronos tem no céu? Quantos? Diga comigo, só tem um. Ele é a ação poderosa da mão direita de Deus. Só tem um trono, e nesse trono está sentado um homem, e esse homem se chama Jesus. Ele tem mãos furadas, ele morreu numa cruz, ele venceu o inferno e a morte, ele entrou nos céus, os anjos o reverenciaram, porque ele cumpriu a missão perfeita de Deus, coisa que anjo nenhum podia cumprir. Ele cumpre, venceu a morte, venceu o inferno. Uma vez um cara falou assim, pastor, que a gente faz para expulsar demônio? Expulsa em nome de Jesus. Olha para o demônio, você conhece Jesus? Eu sei que, então, você não precisa me conhecer, você já sabe quem é Jesus, então sai em nome de Jesus e ele vai sair. Sem muita conversa, sem muita fofoca, eu acho que as pessoas alimentam muito coisas demoníacas. Essa é a minha opinião, tá? É só uma opinião. Eu acho que você tem que pegar Jesus, glorificar, falar de Jesus, do amor de Deus, da adoração, falar da glória de Deus e falar de tudo que Deus faz. Amém? Diga assim, porque, segundo a epístola de João, Jesus veio destruir todas as obras do inferno. Se ele destruiu, para que eu vou ficar fortalecendo as obras do inferno? Pensa nisso. Pastor, mas Satanás prende, o que a gente faz? Vem cá, sai em nome de Jesus. Pronto. Aí Jesus fala assim, mas Senhor, os discípulos tentaram expulsar, e ele disse que essa caixa só sai com jejum e oração. Então, jejum e ora. Tenha uma vida de consagração. Tenha uma vida de jejum e de oração.
Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, desde o dia que você se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus de verdade, a vera, sério, porque tem que ser dessa forma, você saiu das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Deus te chamou, te colocou luvas poderosas e disse, ó, a partir de agora você deixou de ser vítima, e agora você passou a ser soldado, vai, luta e vence o inferno, porque Ele é supremo sobre o inferno. Eu quero que você diga comigo, Jesus já venceu o inferno. Diga assim, me cabe agora crer, confiar, pegar a sua palavra e pregar, expulsar, curar, restaurar e fazer a obra dele. Está entendendo? É essa a ideia. Aí a gente vai inventar o que mais? Quer inventar o quê? Não inventa não, irmãos. Não inventa não. Deixa Deus ser Deus. E nós vamos ser servos. Vamos adorar e seguir a palavra, obedecer a palavra. Amém? Versículo 6 do capítulo 1 de Hebreus diz assim: e uma vez mais, quando Deus o introduziu como primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Adoração só é prestada ao que é divino. Diga assim, só o divino pode ser adorado. Diga assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Divindade. Esses merecem ser adorados. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz de seus anjos ventos, dos seus servos labaredas de fogo. Amém? Presta bem atenção. Jesus é supremo sobre os anjos. Jesus é supremo sobre os anjos. Quando João evangelista, discípulo de Jesus, um dos 12, estava na ilha de Pátion, e quando um anjo apareceu, que João tentou se curvar diante dele, o anjo mandou João ficar de pé, falou: João, não faça isso, eu sou conservo teu, adorar somente o Senhor. Amém? Tudo aquilo que aceitar algum tipo de adoração é diabólico, inclusive homens, tá? Se algum tipo de homem aceita veneração, ser venerado, receber uma honra que não lhe pertence, porque todos nós somos o quê? Pó. Diga assim, eu sou pó. Diga assim, eu sou pó. Pó e cinza. Amém? Vou falar um negócio, não ri não. Se eu morrer, daqui a 4 dias eu fedo. Vou feder, meu irmão. Enterra logo, porque vai entrar em decomposição. Ele morreu. A morte não o resistiu. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele é o eterno. Ele é o Senhor. Mas eu, Paulinho, se morrer, pode enterrar rapidinho. Ainda mais depois da idade que eu cheguei, meu irmão, deve estragar mais rápido ainda. Amém? Porque somos pó. Eu fico olhando na minha caminhada de ministro da palavra, eu vi muito que destruiu muitos grandes homens de Deus. Foi a soberba, a vaidade, se acha acima da palavra, se acham acima. Eu vejo aí hoje na televisão, em YouTube, tudo quanto é canto, grandes homens que eu admirei, que eu
venerava, em termos de olhar e falar, que homem de Deus, que mulher de Deus. Hoje acharam um caminho que eu não sei se vai ter volta para eles. Entende? Nós devemos buscar o caminho da humildade. Você quer ser forte? Você quer ser exaltado? Quer? Se humilha. Porque a Bíblia é clara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exaltará. Tem gente que não sabe esperar o tempo, quer ser exaltado, quer ser colocado, não paga preço. Quanto tempo José levou para se esperar, para chegar até lá no trono do faraó? Quanto tempo Abraão esperou para ter Isaac? Quanto tempo os grandes homens da Bíblia esperaram? Segundo Hebreus, alguns morreram e não viram o que estava esperando. E a gente quer tudo na mãozinha. Nós somos uma das piores gerações que existe. Nós somos a geração do botão que você aperta, a luz acende. Você quer, liga. No outro dia eu liguei meu computador, apertei o dedo. Não acendeu. Eu falei, essa porcaria quebrou. Aí, tem que ligar na tomada. Liguei na tomada, apertei o dedo, não acendeu. Aí depois eu fui ver, a tela do computador estava desligada. Nós somos imediatistas, a gente quer tudo já, agora, do nosso jeito, tem que ser assim. Deixa eu te falar, sai do teu troninho aí, desce do trono, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo dele, ele vai te exaltar. Desce, se humilha, pague o preço que você tem que pagar, porque o preço que eu tenho que pagar, eu já estou pagando há muito tempo. Uma vez perguntaram, pastor, como é que o senhor conseguiu chegar? Eu cheguei na persistência. Diga assim, ser firme e constante, e abundante. Amém? Sede firmes e constante e abundante na obra do Senhor. Onde está escrito isso, vocês sabem? Diga aí comigo assim, sede firme, constante, abundante na obra do Senhor. Isso é, fazer a obra do Senhor sem cansar, sem parar, sem cessar. Aonde é que está escrito? Está lá, 1 Coríntios 15, 58, vai lá, está lá, Tem gente que quer já, eu quero agora. Glória a Deus. Jesus foi melhor e maior e superior a Moisés. Abra no capítulo 3, versículo 1 de Hebreus. Hebreus 3, 1. Diz assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial. Diga assim, eu sou participante de uma convocação para as coisas do céu. Considerai toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Preste atenção.
Moisés foi chamado para ser uma figura do que tinha que ser feito. Andar na presença de Deus, reluzir como Deus, que o rosto de Moisés reluziu. Ele trouxe leis, ele trouxe sacrifícios, ele trouxe os pactos, ele trouxe as alianças, mas tudo abrangia o campo terreno da terra dos homens. Jesus não faz toda essa obra, e ele é constituído por Deus, e ele santifica tanto o que está na terra quanto o que está no céu. Ele faz uma obra plena e completa, ele reúne tanto o céu quanto a terra. Jesus faz uma aliança, retorna a aliança do céu com a terra. Presta atenção, eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, porque isso aqui é poderoso. Enquanto Moisés estava fazendo as leis, os sacrifícios, tudinho, Moisés não conseguiu unir o céu com a terra. Não conseguiu. Ele não consegue. E o que Jesus fez? Diz a Bíblia que Jesus, com a sua morte, ele reconciliou consigo próprio céu, terra, tudo. Aonde foi estabelecido pelo primeiro, no início da criação, onde que o reino dos céus foi estabelecido? No Éden. Então estava assim, o reino dos céus e a terra estavam unidos num só reino, onde Deus governava sobre o homem e o homem governava sobre tudo. Jesus, existia algo no céu que estava contaminado. Muita gente não gosta de falar nesse assunto, mas o primeiro pecado foi lá. Jesus vem, morre e apresenta o sacrifício vivo ao Pai, que santifica o que está na terra e o que está no céu, porque o véu do templo aqui na terra rasgou. Amém? Ele restaura tudo. Segundo Colossenses, ele restaurou e reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra. Diga comigo, reconciliação. Diga assim: Jesus é superior a Moisés. Diga assim: porque Moisés fez uma aliança de Deus com o povo de Israel. Diga assim: Jesus reconciliou todo o universo com o Pai. Amém? Diga assim: o problema do pecado está resolvido na vida de todo aquele que crê. Amém? Então deixa eu te falar, o problema do teu pecado está resolvido. Você prefere ficar como um do mundo ou como alguém que é de Deus? Porque o pecado está resolvido concernente àqueles que decidem por fazer a vontade de Deus. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé agora, por favor. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração. Amém? Explicar uma coisa para vocês. O Espírito do Senhor está aqui. Porque o que atrai a presença de Deus é a obediência à palavra. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e pergunte a si próprio: como é que está a tua relação com Deus de fato? Porque deixa eu te falar, se o teu coração tiver uma muralha, uma barreira, que você mesmo criou, ou que o inferno levantou no teu coração, saiba disso. É hora de quebrar essa barreira, destruir isso. Deus quer te salvar. Deus te chamou, tem um chamado para você.
Deus quer reconciliar com você. Deus quer te usar na casa do Senhor. Deus tem um ministério para você. Deus tem um chamado para você. Feche teus olhos. Eu quero saber, nessa noite, se alguém aqui nesse lugar está afastado, está longe do Senhor, gostaria de reconciliar com Jesus. Se quiser levantar a mão, levante. Se não quiser, vem à frente, faz o que você achar melhor. Ou então pede ajuda a alguém. Pede a alguém, me ajuda. Eu quero reconciliar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Porque Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que criaram muralhas dentro de si, muros. Mas Deus está dizendo para você: eu hoje te chamei, eu hoje te escolhi, e eu quero exaltar o meu nome na sua vida. Eu quero trabalhar no teu coração. Eu quero completar a obra que eu tenho que fazer na tua vida. Feche teus olhos, vamos louvar.